Olá, meu amigo. Eu sou o André Chiga, sou médico, eu sou cardiologista e você está no nosso programa Saúde com Brasil. Eu sei que você está passando por aqui, então eu te faço um convite. Fique com a gente nesses próximos 15 minutos. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que pode te interessar e pode ajudar também os seus amigos e os seus familiares que estão aí com você. Bom, eu quero falar hoje sobre questões gastrointestinais. Exato. Sabe aquela dorzinha no estômago? Isso, você come alguma coisa e queima, parece bem aqui, ó, embaixo desse osso. Aqui é onde está o seu estômago. Eu quero falar com você sobre um negócio chamado gastrite. O estômago, ele é um saco, que é praticamente o início da nossa digestão. Começa na boca, a gente engole pelo esôfago e chega no estômago. O que pode acontecer é que a pele que envolve o estômago, ela pode dar uma inflamada. Isso que a gente chama de gastrite. Dá uma queimaçãozinha. Agora, se essa gastrite piorar, ela pode formar uma úlcera. Você já deve ter ouvido falar, úlcera gástrica ou gastroduodenal. Sabe quando você tem uma afta na boca? Imagina isso, dói pra caramba, né? A úlcera é exatamente uma afta dentro do estômago. Então, a gente está aqui para te lembrar que se você tem uma queimação e que dói, você precisa procurar o seu médico e conversar com ele. As gastrites são muito comuns e as úlceras. Então, como é que se trata isso? A primeira forma de tratar uma gastrite é prevenir a gastrite. Normalmente são vários fatores. Um deles é o cigarro. O outro ponto são as comidas muito quentes ou muito apimentadas. A terceira coisa é o estresse. Você sabia disso? Quanto mais estressado você está, maior é a produção de ácido aqui no estômago. E isso pode fazer com que o seu estômago fique com uma gastrite e pode evoluir para uma úlcera. Quando eu falo da úlcera, que é um machucadinho, uma feridinha no estômago, eu preciso te lembrar que existe uma bactéria chamada H. pylori. Essa bactéria, ela aumenta o risco de você ter gastrite e evoluir para úlcera. Bom, como é que se trata isso? Boa pergunta. Normalmente, o seu médico pode tratar o seu sintoma, existem antiácidos e remédios que diminuem a produção do ácido no estômago, mas normalmente ele vai querer que você mude alguns hábitos. Não comer muito à noite, não comer coisas muito condimentadas, evitar bebida alcoólica, diminuir o cigarro, diminuir o seu estresse, perder peso. Tudo isso faz parte do tratamento do estômago. Existe algum exame específico? Existe. Se chama endoscopia digestiva alta. É uma mangueira que vai por dentro da boca até o estômago, que tem uma filmadora dentro. E o especialista, o médico que faz esse exame, ele vai olhar toda a pele do seu estômago para ver se não tem nenhuma gastrite, quer dizer, aquelas partes mais vermelhas, ou já alguma feridinha que a gente chama de úlcera. Esse exame, chamado endoscopia, ele é muito importante, porque além da gastrite e da úlcera, ele pode também diagnosticar tumores malignos, o câncer de estômago. Muitas vezes o câncer de estômago ele é silencioso e você pode não ter dor, mas um exame como esse pode te ajudar. É muito importante você que é da raça oriental se preocupar com isso, porque é realmente mais comum nos orientais. E se você já teve algum parente que teve problema de câncer de estômago, não custa nada, passa no médico uma vez por ano e veja se o seu estômago está bom. Muito bom. Agora, existe uma outra questão que incomoda muito, e eu sei que você aí que está nos assistindo já sentiu, que é a tal da queimação, ou pirose, ou azia. Muita gente, o nosso avô falava, eu estou com má digestão. Tudo isso é um sinal de que quando o estômago está inflamado, você pode sentir esse desconforto, essa queimação. E às vezes, o ácido do estômago é um ácido bom, porque ele é produzido para dissolver o nosso alimento. Só que se você tiver uma hérnia, você pode ter um negocinho chamado refluxo. E aí você sente uma queimação subindo pelo esôfago. É muito comum no obeso, é muito comum em quem tem gastrite e hérnia do hiato, quer dizer, o diafragma ele fica um pouquinho mais largo, e principalmente quando você deita depois de ter comido muito, você sente aquele calor, aquela queimação
correndo por trás do osso aqui do peito. É a tal da queimação por refluxo gastroesofágico. O tratamento ele é muito parecido com o da gastrite. Comer menos à noite, perder peso, evitar os alimentos muito condimentados. E o diagnóstico também é feito pela palpação do seu médico, mas também pela endoscopia digestiva. Então, meu amigo, cuide muito bem do seu estômago, porque se você se sente mal com o estômago, isso atrapalha a sua rotina do dia a dia. Tem uma saúde boa em relação ao seu sistema digestivo, está relacionado a diminuir estresse, a fazer um pouco de exercício e se alimentar bem. Muito bom. Não sai daí, que no próximo bloco eu vou falar sobre a outra parte do nosso sistema gastrointestinal, que é o intestino. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$ 500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Muito bom, estamos de volta. Muito obrigado a R-Crio, muito obrigado a ANADEM por patrocinar esse nosso programa. E agora eu quero falar com você sobre o nosso intestino. Se o estômago é a primeira etapa da digestão logo depois da boca, que dissolve os nossos alimentos com ácido clorídrico, para que o nosso alimento seja absorvido e que os nutrientes passem para a nossa corrente sanguínea, é muito importante o quê? O nosso intestino. A primeira parte é fina, a gente chama de intestino delgado, e a última parte, onde se acumulam as fezes, é o intestino grosso. Muito bom. Existe um negócio chamado cólon irritável. Você pode ser que já tenha sentido isso alguma vez. Você passa um nervoso e o seu intestino solta. Isso é muito comum. E o tratamento disso, o seu médico vai ter alguns remédios específicos, mas basicamente é controlar alguns alimentos que podem te causar isso, principalmente os alimentos muito condimentados. Agora, o intestino, se ele começar a absorver mal o líquido, ou se ele estiver inflamado, a gente chama de cólon irritável, quando ele é muito relacionado com estresse, mas existem doenças que são inflamatórias do próprio intestino. Eu estou falando da doença de Crohn e da colite retroulcerativa. São diagnósticos difíceis, o seu médico vai ter que esmiuçar e pesquisar com você ponto a ponto da sua alimentação e do tipo dos seus sintomas. Mas se você tem um sofrimento que te incomoda regularmente em relação a cólica abdominal e diarreia, procure o seu médico.
É óbvio que a principal causa de diarreia não são essas doenças inflamatórias, são as questões alimentares. Então você às vezes come uma coisa muito gordurosa, ou uma maionese meio passada, ou qualquer alimento que esteja ruim, o seu próprio intestino, na tentativa de eliminar isso, ele causa uma inflamação e diarreia, que é o cocô mole. Então, se essa diarreia acontecer por 3, 4, 5 dias, ok, o tratamento é com sintomáticos para dor, alguns remedinhos que melhoram a flora intestinal, mas o principal, se você está com diarreia ou com náuseas e vômitos também, é o risco da desidratação. Portanto, o tratamento da diarreia é eliminar a causa e, segundo, manter-se bem hidratado. Reponha a sua hidratação com soro caseiro, ou com água de coco, ou com a água pura mesmo, mas você não pode desidratar. Como é que você sabe que você está desidratado? Quando você sente a boca muito seca. Nas crianças a mesma coisa, você pode olhar a conjuntiva, você pode pedir para ver a língua, e nos velhinhos também. Então, a desidratação é a pior consequência e complicação das diarreias, que estão relacionadas com as questões alimentares. 2 coisinhas para você lembrar. Existem algumas intolerâncias alimentares que podem dar diarreia, e você mesmo vai sentir. Tem pessoas que se tomam leite ou comem queijo, têm um desconforto. A gente chama isso de intolerância à lactose. Mas, às vezes, é ao glúten. Então, você come pão ou come uma massa, e você sente o intestino soltar. Tem pessoas que têm dificuldade para absorver gordura, então se come mais gordura, tem diarreia. Então, se você tiver com algum problema assim, pensa, será que é alguma coisa que eu estou comendo? Conversa com o seu médico. A diarreia é um dos problemas intestinais e do outro lado é o intestino preso, quando você não consegue evacuar. Você, teoricamente, deveria ir ao banheiro uma vez por dia, ou pelo menos a cada 2 dias. E se você fica com muitos dias sem conseguir evacuar, o cocô vai ficar cada vez mais duro e mais difícil de sair. Isso aumenta a dor, aumenta a chance de você ter hemorroida, e na hora que você vai fazer a sua evacuação, você pode se machucar por dentro. Então, não deixe o cocô ficar muito preso. Fique muito atento às crianças e aos velhinhos também, que às vezes passam dias sem evacuar, sem reclamar. Tá certo? Ainda falando do intestino, nós precisamos lembrar que é uma causa muito comum de câncer no intestino. Começa com uma bolinha e esse câncer pode ir crescendo. Então é muito importante que, se você tem alterações gastrointestinais ou se você tem parentes que já tiveram problemas de câncer de intestino, consulte o seu médico. Ele tem alguns exames que ele pode investigar para você. Existe um exame bem simples que mede se tem sangue no cocô, e existe um exame chamado colonoscopia, que é realmente bem mais especializado, nem todos vocês vão precisar fazer, mas é muito bom que você converse com o seu médico. É isso aí, você está no programa Saúde com o Brasil, eu sou o André Chiga. Se essas informações foram boas para vocês, esse vídeo vai ficar gravado no meu canal do YouTube, Dr. André Chiga, e todo dia à noite, às 10h15 da noite, nós temos um encontro aqui para desmistificar alguns assuntos sobre a sua saúde e a saúde da sua família. Saúde é muito bom, mas saúde aqui na Com Brasil é ainda melhor. Te vejo no próximo programa. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil, que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico, e também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br.